Desde o primeiro momento em que Sasuke Uchiha aparece em Naruto, fica claro que estamos diante de um personagem quebrado. Seus olhos frios, sua postura reservada, suas palavras carregadas de desprezo e solidão não são apenas marcas de personalidade, são cicatrizes profundas deixadas pelo trauma. Hoje, no Mente Otaku, vamos mergulhar fundo em como o trauma molda a personalidade de Sasuke Uchiha. A vida de Sasuke foi dividida brutalmente em duas partes. Antes da noite do massacre do clã Uchiha, ele era uma criança comum, cheia de sonhos, ansiosa para conquistar o reconhecimento de seu pai, rodeada por um lar, por irmãos de clã, por promessas de futuro. Mas a partir daquela noite, quando Itachi, seu próprio irmão, exterminou toda a sua família, Sasuke foi deixado com algo que poucos conseguem carregar: a orfandade emocional somada à traição máxima. Essa traição molda o âmago da personalidade de Sasuke. Não é apenas o luto que o define, é a necessidade de entender, de dar sentido ao que parece absurdo. É por isso que Sasuke adota uma postura obsessiva em relação à força. Para ele, poder não é apenas um meio de sobrevivência. É a única ferramenta capaz de restaurar seu senso de controle em um mundo que o arrancou de sua própria vida sem aviso. Esse ponto é crucial. Sasuke luta para não ser mais uma vítima. A partir do massacre, ele adota internamente a crença de que vulnerabilidade leva à destruição, que confiar nos outros é pedir para ser traído, que emoções só enfraquecem. O trauma o leva a desenvolver características típicas de uma personalidade dissociativa: distanciamento emocional, desconfiança crônica, agressividade latente. Apesar de se unir ao time 7, de criar laços com Naruto, Sakura e Kakashi, Sasuke sempre mantém uma parede invisível entre ele e os outros. Mesmo nas missões mais íntimas, nas batalhas mais desesperadas, há algo que ele nunca entrega: sua verdadeira dor. Porque no mundo de Sasuke, expor sua vulnerabilidade é abrir novamente a porta para o sofrimento que ele prometeu nunca mais permitir. Esse é o primeiro grande impacto do trauma: a construção de uma máscara de frieza. Mas não é apenas no comportamento que vemos o trauma agir. Está nas escolhas. Sasuke constantemente escolhe o caminho mais solitário, mais doloroso. Porque, para ele, intimidade é perigo. Cada vez que alguém se aproxima, Naruto, Sakura, até Kakashi, Sasuke recua ou ataca. Essa dinâmica é um reflexo clássico do chamado ciclo da traição. Vítimas de grandes traumas tendem a afastar inconscientemente aqueles que tentam amá-los, por medo de que o amor se transforme em perda novamente. Vemos isso claramente na luta contra Naruto no Vale do Fim. Quando Naruto estende a mão, Sasuke não vê amizade, vê ameaça. Vê a possibilidade de perder de novo. E, para se proteger, ele prefere cortar todos os laços antes que possam ser arrancados. Esse mecanismo de autossabotagem é um dos elementos mais trágicos da construção de Sasuke. Ele quer pertencer, mas teme tanto a perda que destrói qualquer chance antes mesmo que floresça. Outro efeito do trauma na personalidade de Sasuke é o surgimento da obsessão. Sasuke não é apenas alguém em busca de vingança, ele se torna a própria vingança. Sua identidade passa a girar exclusivamente em torno da destruição de Itachi. E aqui é vital entender. Em situações de trauma extremo, o cérebro humano tenta encontrar uma narrativa simples para suportar a complexidade da dor. Para Sasuke, a vingança contra Itachi se torna essa narrativa. Se ele matar Itachi, tudo fará sentido. Se ele matar Itachi, poderá, finalmente, descansar. Essa fixação torna Sasuke cego para tudo ao redor, para os amigos, para os próprios sentimentos, para as alternativas possíveis. Ele se torna uma arma apontada para um único objetivo. Mas a ironia cruel e inevitável é que, uma vez alcançada a vingança, Sasuke não encontra paz. Ao contrário, descobre um vazio ainda maior. Porque o trauma moldou sua vida de forma tão profunda que, mesmo após realizar sua missão, ele não consegue voltar a ser quem era. Ele não sabe mais quem é sem a dor. Esse é o ponto central da tragédia de Sasuke, quando o trauma se torna sua identidade. Ele tenta preencher esse vazio adotando novas missões: destruir Konoha, reformular o sistema ninja, quebrar os ciclos de ódio através do poder absoluto. Mas todas essas tentativas são, na verdade, tentativas de encontrar um propósito para um coração que foi esvaziado pela dor. Sasuke acredita que só conseguirá criar um novo mundo se apagar completamente os laços que ainda o prendem ao antigo. E, por isso, tenta matar Naruto.
Não porque o odeia, mas porque Naruto representa tudo o que Sasuke perdeu. Amizade, esperança, conexão. Naruto é a lembrança viva de que Sasuke poderia ter sido diferente. E aceitar isso seria reconhecer a profundidade de sua própria dor. Por isso ele precisa quebrar Naruto, para tentar quebrar a própria dor. O mais fascinante, no entanto, é que, mesmo no fundo dessa espiral de destruição, Sasuke mantém uma fagulha de humanidade. Ele não mata Sakura. Ele hesita diante de Kakashi. Ele sente algo, ainda que confuso, por Naruto. Essa incapacidade de se entregar completamente às trevas é o testemunho de que Sasuke, apesar de tudo, ainda é humano. Ainda carrega dentro de si a criança que queria ser reconhecida, que queria ser amada por seu pai, que queria treinar ao lado de Itachi. O trauma o mudou, mas não o destruiu completamente. Esse resquício de humanidade é o que permite, no final, que Sasuke aceite a derrota para Naruto. Não como uma humilhação, mas como uma libertação. Ao ser vencido, ele é forçado a encarar a verdade que sempre evitou. Que seu sofrimento não precisava ser carregado sozinho. Que a dor pode ser dividida. Que o amor não é sempre prelúdio da perda. A jornada de Sasuke é, na essência, a jornada de alguém que luta para sobreviver ao próprio passado. Que tenta endurecer tanto o coração que esquece que foi feito para bater. Que tenta apagar todas as luzes para não ver mais a escuridão dentro de si. Mas, no final, aprende que não é apagando a luz que a dor some, é permitindo que outros a compartilhem. Sasuke Uchiha é mais do que um rival, mais do que um anti-herói. Ele é o espelho da luta humana para reconciliar dor e esperança, para perdoar a si mesmo, para permitir, mesmo depois de tanto sofrimento, que ainda existe vida do outro lado do trauma. Aqui no Mente Otaku, não enxergamos Sasuke como apenas um personagem. Ele é a representação viva do que significa perder tudo, e ainda assim, de alguma forma, encontrar um motivo para seguir em frente. Se essa jornada ressoou em você, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Qual foi, para você, o momento mais humano de Sasuke? Aqui é o Mente Otaku. E aqui, cada cicatriz é uma história esperando para ser contada.